Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. Lamentações. Deus de misericórdia. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Lamentações 1:1. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamentações 3:19-33. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Lamentações 5:19-22. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por tua misericórdia, por tua graça e por teu amor para conosco. Nós te agradecemos porque em teu amado Filho nos redimiste e nos atraíste para ti, de modo que pudéssemos entrar no Santo dos Santos e estar em tua presença para contemplar a glória do Senhor. Pai, somos muito gratos por tudo que fizeste por nós em Cristo Jesus. Também te agradecemos por nos dar tua palavra preciosa e viva. Rogamos que teu Espírito Santo vivifique tua palavra em nossos corações, de forma que possas falar a cada um de nós para o louvor da tua glória. Entregamos essa ocasião nas tuas mãos, confiando que teu Espírito Santo fará a sua obra. No nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Lamentações é chamado de Como em hebraico. Essa é a primeira palavra do livro. A mesma coisa ocorre nos manuscritos hebraicos de Provérbios e dos 5 livros de Moisés, cujo título corresponde à primeira palavra do livro. Os rabinos chamam esse livro de Lamentações. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento produzida em Alexandria, o livro também é chamado de Lamentações. Embora o livro seja anônimo, nenhum autor é referido, a tradição e o Talmud levam muitos a crer que o seu autor foi Jeremias. Na Septuaginta há um prefácio ao livro com as seguintes palavras: após Israel ter sido levada ao cativeiro e Jerusalém ter se tornado desolada, Jeremias assentou-se e chorou, lamentando com essa lamentação sobre Jerusalém, dizendo: portanto, hoje em dia, se crê que esses 5 capítulos de Lamentações foram escritos pelo profeta Jeremias. As lamentações eram um costume muito comum nos tempos antigos. As pessoas escreviam e cantavam lamentações em homenagem a algum amigo ou parente que havia falecido. Até mesmo as escrituras nos mostram esse costume. No primeiro capítulo de 2 Samuel, vemos como Davi lamentou a morte de Saul e Jonatas. Mais adiante, no capítulo 3 do mesmo livro, Davi lamenta a morte de Abner, capitão das hostes de Israel. Jeremias lamentou a morte do rei Josias, ver 2 Crônicas 35:25. Normalmente, a lamentação se referia a alguma pessoa que havia falecido,
mas também podia ser estendida a alguma cidade ou nação que havia sido destruída. Amós lamentou sobre Israel. Amós 5:1. Jeremias lamentou sobre Jerusalém e Judá. Ver Jeremias 7:9. E Ezequiel lamentou sobre a cidade de Tiro. Ezequiel 27. Isso nos mostra que as lamentações eram muito comuns e sempre ocorriam quando algo trágico acontecia. As 5 lamentações deste livro se referem à destruição de Jerusalém e ao cativeiro do povo de Deus na Babilônia. As 4 primeiras estão organizadas em ordem alfabética. Existem 22 letras no alfabeto hebraico. Os capítulos 1, 2 e 4 de Lamentações possuem um total de 22 versículos cada um. Esses capítulos têm cada versículo iniciando com uma das letras do alfabeto hebraico, prosseguindo em ordem da primeira até a última. Esse tipo de arranjo é chamado de ordem acróstica. O capítulo 3 de Lamentações tem 66 versículos, sendo que cada grupo de 3 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por causa disso, essas lamentações são chamadas de poemas acrósticos. O último capítulo do livro, Lamentações 5, não é acróstico, mas também é poético, pois emprega o paralelismo ao fazer comparações. Portanto, as 5 lamentações deste livro são poemas. Existem alguns salmos que também foram escritos de modo acróstico, dentre os quais destaca-se o Salmo 119. Ele apresenta 22 divisões de 8 versículos, sendo que cada divisão começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Alguém fez um comentário muito feliz sobre esse salmo, que creio ser muito bom. Toda a plenitude da linguagem humana é necessária para cantar o louvor à lei de Deus. Esse é o significado do Salmo 119. Toda a linguagem humana também é exigida, ainda que num grau menor, para lamentar a negligência e a violação da lei de Deus. O livro de Lamentações não é história nem profecia, mas poesia. Ele possui um pano de fundo histórico e um certo aspecto profético. No entanto, essas lamentações são poemas que, tal como a música, não podem ser analisados. Você perde o sentido de um poema se tentar analisá-lo. Um poema é algo que deve ser sentido e, por causa disso, a melhor maneira de abordar o livro de Lamentações é entrar no espírito do livro, ao invés de tentar analisá-lo. Esse é o caminho para estudar o livro. Agradecemos a Deus porque, dentre os 66 livros da Bíblia, há este livro chamado de Lamentações. Ele é a palavra de Deus e tem um lugar muito importante no conjunto das Escrituras. Somos gratos a Deus porque Lamentações nos mostra que Ele não está esquecido de nossos sofrimentos e tristezas. Ele ouve o nosso choro e chega a recolher em seu odre as nossas lágrimas. Nosso Deus não é alguém duro, frio e distante. Ele é amoroso e compassivo, cheio de ternura e de amor por nós. Portanto, essas lamentações da Palavra de Deus nos dão grande consolação e encorajamento ao mostrar-nos que Deus está muito próximo de nós e que somos muito amados por Ele. Quando passamos por aflições, Ele está presente conosco. Quando passamos pela água e pelo fogo, Ele passa pela prova junto conosco. É falsa a ideia de que, ao sofrermos, Deus fica dando risadas ou de que Ele não tem nada a ver com isso. Quando estamos passando pela dor ou pelo sofrimento, Deus passa por tudo junto conosco. Ele sente do modo como sentimos. Assim é o nosso Deus. No livro de Lamentações também encontramos o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, que se expressa por meio do espírito do profeta Jeremias. Deus sofre muito com os sofrimentos de seu povo, tal como os pais em relação a seus filhos. Quando os filhos estão sofrendo, os pais passam por sofrimento maior do que eles. Deus ama muito a seu povo e deseja abençoá-lo. No entanto, as suas iniquidades tornam necessário que ele discipline aqueles a quem tanto ama. Isso o fere muito mais do que ao povo a quem ele disciplina. Neste livro, por meio das lamentações do profeta Jeremias, você pode ver o coração de Deus. Cada letra é escrita com lágrimas e cada palavra tem a expressão de um coração partido. O coração de Deus partiu-se diante do seu próprio povo.
Este é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Quando o Senhor Jesus estava na terra, seu propósito era revelar o Pai. Ele veio para nos dizer o quanto Deus nos ama, pois Ele é amor. Todavia, Ele foi mal compreendido e rejeitado. Apesar disso, ao entrar pela última vez em Jerusalém, Ele olhou para a cidade e chorou sobre ela. Em seu caminho até o Calvário, Ele também chorou pela cidade e ainda acrescentou às mulheres: Não chorem por mim, mas por vocês mesmas. Nisso vemos quão cheio de amor e compaixão é o coração de Deus. O Senhor nos amou a tal ponto que foi até a cruz e morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser remidos. Neste livro, o profeta Jeremias representa muitas pessoas. Por um lado, ele estava em total afinidade com Deus. Ele sabia o quanto Deus amava seu povo, mas ele também sabia que Deus, sendo justo, tinha que disciplinar seu povo. Portanto, Jeremias permaneceu com Deus, declarando que ele era justo em punir, disciplinar e castigar seu próprio povo. Esse era um castigo de amor e não de ódio. Por outro lado, o profeta Jeremias representa o povo que tanto sofreu. Isso levou a chorar e suas lágrimas se derramaram como rios. Jeremias também representa o remanescente piedoso dentre o povo de Deus. Quando o castigo de Deus veio sobre a nação, o coração de muitos estava endurecido. Contudo, havia um remanescente piedoso que reconhecia que Deus era justo ao discipliná-los. Esses se humilharam sob a poderosa mão de Deus em arrependimento e buscaram as suas misericórdias. Jeremias também representou esse grupo. Deus precisa de pessoas como Jeremias hoje. Deus precisa de pessoas que estejam em completa afinidade e concordância com Ele. Como Deus tem sido mal entendido em nossos dias. Quando as pessoas sofrem por causa de seus próprios pecados, elas colocam culpa em Deus, tomando-o como frio, duro e insensível. Elas não percebem que Deus sofre mais do que elas próprias. Deus precisa de um povo que o entenda, que saiba que Ele é amor. Algumas vezes Ele precisa disciplinar, especialmente seu próprio povo, mas sua motivação é o amor e nunca o ódio. Também são necessárias pessoas como Jeremias que tenham compaixão do povo de Deus. Quando as pessoas sofrem no mundo, ou mesmo na casa de Deus, é comum ouvir alguém dizer: essa pessoa recebeu o que merecia. No entanto, há necessidade de pessoas como Jeremias que sejam solidárias com os sofrimentos do povo e sofram junto com ele. Também há necessidade de pessoas como Jeremias para representar o remanescente piedoso. A esperança é que haja um remanescente piedoso que irá submeter-se sob a poderosa mão de Deus e buscá-lo para alcançar misericórdia. Esse é o modo pelo qual Deus se mostrará misericordioso, não apenas ao remanescente, mas a todo o povo. A primeira lamentação. A primeira lamentação do livro começa com a palavra como. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Lamentações 1:1. Essa lamentação fala das desgraças, das tristezas e dos sofrimentos do povo de Deus. A segunda lamentação. A segunda lamentação também começa com a palavra como. Como o Senhor cobriu de nuvens, na sua ira, a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Lamentações 2:1. Essa lamentação fala da origem das desgraças dos filhos de Israel. Em outras palavras, ela diz que todos esses infortúnios vêm de nenhum outro senão do próprio Deus. Esse fato torna as coisas ainda mais difíceis. A terceira lamentação. Nesse capítulo, ocorre uma mudança de direção no livro. Aqui encontramos o remanescente piedoso que, por meio da disciplina do Senhor, se submete sob a poderosa mão de Deus e reconhece que Ele é justo. No entanto, essas pessoas o buscam para alcançar misericórdia, pois sabem que Ele é um Deus de misericórdia. Isso mostra a mudança que ocorre nesse ponto. As partes mais familiares são os versículos 22 a 24.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22. Se Deus tratasse conosco segundo nossas iniquidades, onde estaríamos hoje? Estaríamos todos mortos. Esse é o destino que merecemos. Contudo, as misericórdias do Senhor são a razão pela qual não somos consumidos. Nosso Deus é cheio de misericórdia e isso explica por que ainda não fomos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22. Ele nos ama e, por causa do seu amor por nós, ele é misericordioso para conosco. No Novo Testamento, ao longo dos Evangelhos, o Senhor diz ter compaixão do povo. Quando ele via as multidões, dizia que elas eram como ovelhas sem pastor. Mesmo quando estava cansado e conduzia seus discípulos a retirar-se para descansar, ao ver as multidões, seu coração era tocado. O Senhor era cheio de compaixão e deu a si mesmo a essas pessoas. Uma vez o povo esteve com ele por 3 dias e não tinha nada para comer. Os discípulos então lhe disseram para que os despedisse, para que comprassem comida. Mas o Senhor disse: tenham compaixão dessa gente. Mateus 15, 32. Muitas e muitas vezes, quando as pessoas vinham a ele, essa compaixão se manifestava. O leproso veio até ele e disse: se quiseres, podes curar-me. O Senhor teve compaixão dele, tocou-o e disse: eu quero. Nosso Deus é cheio de compaixão e cheio de amor. Renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 23. O amor e a misericórdia de Deus são novos a cada manhã. Isso não quer dizer que haja alguma novidade, mas que esse amor é sempre algo vivo e cheio de frescor. É a misericórdia nova do Senhor sobre nossos velhos problemas, assim como sua misericórdia nova sobre nossos novos problemas. A cada manhã, seu amor está ali, esperando por nós, preparado e provido para nós. O salmista afirmou: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Esse é o nosso Deus. Portanto, seja o que ocorrer à noite, erga seus olhos ao amanhecer, pois a misericórdia do Senhor está ali, esperando por você. Ele é a ressurreição e a vida. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 23. Nosso Deus é fiel. Ele é fiel para consigo mesmo. Em 2 Timóteo 2,13, nos é dito que podemos ser infiéis, mas ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Existem ocasiões em que não somos fiéis, mas Deus sempre é fiel para consigo mesmo. Ele é fiel para com sua palavra, fiel às suas promessas e fiel à sua aliança conosco. Ele sempre permanece fiel. Grande é a tua fidelidade. Quando olhamos para trás, podemos ver quão fiel Ele é para conosco. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Lamentações 3, 24a. Essa alma estava passando por tremendos sofrimentos. A cidade e o templo haviam sido destruídos e o povo fora levado cativo. Todavia, em meio aos sofrimentos, essa alma consegue levantar-se e dizer: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Todas as coisas podem desaparecer, mas há alguém que nunca irá embora, o nosso Senhor. Podemos perder tudo, mas o Senhor ainda será a nossa porção. Por ser a nossa porção, a nossa herança, Ele é nosso. Portanto, temos esperança. Nossa esperança não está no ambiente que nos cerca ou nas coisas que podemos ver, mas está nele. Como Ele está conosco, então sabemos que há esperança. Portanto, jamais desista. Podemos esperar contra a esperança, tal como Abraão, que estava numa situação desesperadora. Ele já tinha 100 anos de idade e sua esposa tinha 90, muito além da idade de ter filhos. No entanto, eles esperaram contra a esperança porque esperavam em Deus. Sua esperança estava nele. Nessa terceira lamentação, em meio a profundos sofrimentos, a alma se ergue, olha para Deus, confessa seus pecados e confia na sua misericórdia. Esse é um momento de mudança de rumo no livro de Lamentações. A quarta lamentação.
A quarta lamentação também começa com a palavra como. Ela fala dos motivos e do curso das desgraças que vieram sobre os filhos de Israel. Sabemos que eles estavam em profunda tribulação e que seus sofrimentos se deviam à disciplina de Deus. Contudo, qual era o motivo deles estarem sendo disciplinados tão duramente? A quarta lamentação nos diz que a causa era a iniquidade do povo. Como se escureceu o ouro. Lamentações 4:1. Aos olhos de Deus, seu povo é de ouro, pois seus filhos são preciosos para ele. Eles deveriam brilhar, mas percebemos que o ouro se escureceu. O material era ouro puro, mas alguma coisa mudou nele. Deus não mudou, mas seu povo mudou. Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele tem um nome que é o mesmo para sempre. Quem mudou fomos nós, o povo de Deus. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Lamentações 4:1. Essa é a razão pela qual houve tamanha destruição. A quinta lamentação. A última lamentação é uma oração. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Lamentações 5:1. Aqui percebemos que a alma se volta ao Senhor e pede que Ele se lembre do seu povo e seja misericordioso. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Lamentações 5:19. É como se ele dissesse: Senhor, tu nunca mudas, tu estás assentado no trono. Teu trono permanece de geração em geração. Tu estás reinando e controlas todas as coisas. Portanto, nos voltamos a ti, rogando misericórdia. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Lamentações 5:21a. Existem vezes em que percebemos nossa incapacidade de retornar ao Senhor. Ele é o único que é capaz de nos fazer voltar para Ele mesmo. Como será que o Senhor nos fará retornar a Ele de modo que Ele possa retornar a nós? Ele fará isso pelo caminho da disciplina. Algumas vezes não entendemos por que Deus nos disciplina. Isso se parece com a criança que não entende a correção de seus pais. Ela pensa que se seus pais a amassem, deveriam deixá-la impune. Mas a disciplina é a única forma de nos fazer retornar a Deus. Se Deus nos deixar seguir adiante sem nos disciplinar, isso será o nosso fim. Contudo, Ele não nos deixará seguir adiante sem fazer nada. O Senhor vai nos disciplinar, pois por meio da disciplina poderemos retornar a Ele. Então, ao retornarmos a Ele, permitiremos que Ele retorne a nós. Esse é o meio pelo qual Deus quer mostrar misericórdia para conosco. Se você recusar a disciplina, não poderá retornar para Deus e também o impedirá de retornar a você. Em outras palavras, todo o conteúdo de Lamentações pode ser resumido em Hebreus 12:5. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Nosso problema é que desprezamos a disciplina do Senhor. Não a desejamos, mas a rejeitamos e até lutamos contra ela. Contudo, não devemos desprezá-la. Quando somos disciplinados, algumas vezes chegamos ao ponto de desfalecer, pois parece que ela é demasiada e não podemos aguentar. No entanto, não desfaleçamos ao ser reprovados pelo Senhor, pois estamos debaixo de sua mão e Ele mede a disciplina que aplica. Algumas vezes, pais terrenos disciplinam um filho com ira. Ela é aplicada com descontrole e pode resultar em punição exagerada. Isso jamais acontece com nosso Pai Celestial. Quando nos disciplina, Ele mede tudo o que faz. Ele sabe quanto podemos suportar, sabe quanto é necessário e sabe quando a disciplina necessária já foi aplicada. Portanto, não menospreze a correção do Senhor, nem desfaleça quando reprovado por Ele. Como? Gostaria de chamar a atenção especialmente para a palavra como. 3 das 5 lamentações começam com essa palavra. Em certo sentido, essa é a característica do livro de Lamentações. A natureza da vida inclui problemas, dificuldades, tribulações, provações, sofrimentos, tristezas, desesperos, depressão e morte.
A vida é assim porque vivemos num mundo sob maldição. Você não pode esperar que sua vida seja um navegar num mar de rosas. Mesmo depois que cremos no Senhor e somos redimidos, temos que lembrar que ainda vivemos num mundo não redimido. Em função disso, somos confrontados com muitos problemas, dificuldades e outras coisas inexplicáveis ao longo de nossas vidas. Quando isso ocorre, perguntamos por quê? Queremos uma explicação. Contudo, algumas vezes em que perguntamos por que as coisas ocorrem, nosso espírito pode estar manifestando algo muito feio. Isso pode revelar um espírito de desafio, de dureza. No livro de Jó, que é o mais antigo da Bíblia, nós o vemos diante de um problema em sua vida. Jó estava sob grande sofrimento e perguntou: por que tudo isso? Por que devo sofrer? Eu sou um homem bom. Os amigos de Jó pareciam saber a resposta e trataram de lhe dizer. Quanto mais eles tentavam explicar, pior ficava a situação. Quando Deus entra em cena, ele não explica por que Jó estava sofrendo. Jó nunca recebeu explicação. Deus somente revelou sua majestosa grandeza e sua soberania. Quando Jó viu o Senhor, ele capitulou. Jó lançou-se no pó e na cinza e arrependeu-se. Ele não precisou saber o porquê de seu sofrimento e foi restaurado. Em muitas situações, é possível que nunca saibamos os porquês. Se você quiser saber o porquê de cada problema, talvez tenha que esperar até um encontro com o próprio Senhor. Naquele momento, você poderá perguntar por que certas coisas aconteceram. O mais provável é que você nem chegue a fazer esse tipo de pergunta nessa ocasião. Desse modo, nossa pergunta não deve ser: por que isso aconteceu? Nossa pergunta deve ser: como isso aconteceu? Perguntar dessa forma é algo diferente. Ao perguntar como algo ocorreu, demonstramos um espírito de humildade e submissão, ao invés de um espírito desafiador. Perguntar como algo aconteceu é buscar saber o que houve, tentando enfrentar o fato e não fugir do problema. Esse tipo de pergunta mostra a intenção de ir à raiz do problema e encontrar sua causa. Quando você a descobre, então sabe como arrepender-se e voltar-se para Deus em busca de misericórdia. Nosso problema é que, ao estarmos numa situação difícil, não temos consciência de como foi que entramos nela. Algumas vezes estamos tão cegos que nem sabemos onde estamos. A igreja de Laodiceia é um exemplo disso. Essa igreja está em uma situação de morte desesperadora e desoladora. No entanto, os irmãos ali se julgam ricos e plenamente supridos. É como se o Senhor lhe estivesse dizendo: você é cego, pobre e nu, mas você não tem consciência disso. Devemos perguntar como frequentemente, pois se não o fizermos, podemos chegar a uma situação em que não sabemos onde estamos. Podemos ser enganados e, por causa disso, chegar a um ponto onde não há salvação. Para a igreja de Éfeso, o Senhor disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, 5a. Você precisa saber como foi que caiu, de modo que possa arrepender-se e retornar ao Senhor. Portanto, quando você estiver numa situação difícil, não pergunte por quê, mas como. Desse modo, o Senhor poderá lhe revelar como você entrou naquela situação, para que você aprenda a lição, volte-se para Deus em humildade e quebrantamento e busque sua misericórdia. Porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22b. Tristeza para a salvação. Ao lermos a palavra de Deus, gostamos daquelas partes que nos aconselham e nos elevam, fazendo com que nos sintamos bem. Não gostamos de ler coisas depressivas. Há pessoas que dizem que o livro de Lamentações é muito depressivo. No entanto, temos que enfrentar a vida. Ela não é sempre uma comédia, mas também inclui a tragédia e, por causa disso, precisamos de Lamentações. Sou grato a Deus por este livro fazer parte da Bíblia. Sua utilidade é muito grande, especialmente por mostrar um tipo de tristeza que produz salvação. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus afirmou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 4. Você deve lembrar que a Escritura também diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte.
Ver 2 Coríntios 7:10. Existem dois tipos de tristeza. Uma delas é mundana e leva à morte, mas a outra é de Deus, levando ao arrependimento para a salvação. Lamentações nos mostra o caminho da tristeza espiritual. Precisamos aprender a sentir essa tristeza segundo Deus. Precisamos aprender a lamentar por nossos pecados. Precisamos aprender a lamentar pelos pecados deste mundo. Precisamos manifestar nossa tristeza para que possamos receber misericórdia. Esses são exercícios espirituais muito necessários para nós. Gostamos de ir à casa onde há festa para nos alegrar, nos divertir e dar boas risadas. Mas a Bíblia nos diz para ir à casa onde há luto e lamentação, pois isso nos fará refletir e trará benefício eterno. Precisamos ter o Espírito de Cristo em nós. Isso não quer dizer que sempre mostraremos um rosto comprido e um aspecto depressivo às outras pessoas, pois, como cristãos, devemos ser jubilosos. Isso não quer dizer que estaremos sempre rindo e brincando, mas lá no mais profundo de nosso espírito há alegria. Essas duas coisas, tristeza e alegria, não são contraditórias, mas complementares. Por um lado, a alegria do Senhor é a nossa força. Por outro lado, precisamos ter o Espírito de Cristo em nós, que nos leva a lamentar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se temos o Espírito de Cristo em nós, certamente lamentaremos por nossa condição espiritual, pois não somos o que deveríamos ser. Não somos aquilo que Deus é capaz de nos levar a ser. Do mesmo modo, se realmente amamos o Senhor, deveríamos lamentar pela condição da igreja hoje. Ao observarmos a situação da igreja em nossos dias, como evitar a lamentação? Se nosso Senhor chorou sobre Jerusalém, não deveríamos também chorar em relação à igreja de Deus hoje? Isso não quer dizer que nos separamos dos demais irmãos por nos julgarmos melhores que eles. O sentido é que unimos nosso espírito com o povo de Deus, confessamos nossos pecados e pedimos ao Senhor que seja misericordioso, trazendo seu povo de volta. Se temos o Espírito de Cristo em nós, deveríamos lamentar pelo mundo. Pense em todos os sofrimentos que há hoje no mundo. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele abrevie os dias dessas provações e traga seu reino à terra, para que a justiça reine sobre ela. Em todo tempo, precisamos nos submeter sob a poderosa mão de Deus. Pedro nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Precisamos manter um espírito de humildade e de submissão. Devemos reconhecer que Deus é justo em tudo o que faz e, mesmo assim, buscar sua misericórdia. Se tivermos esse tipo de espírito, Deus se voltará para nós e será misericordioso para com seu povo. Lembre-se da história de Davi. Ver 2 Samuel 16. Quando seu filho Absalão se rebelou, Davi teve que fugir de Jerusalém para salvar sua vida. Ele saiu da cidade e passou pelo Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava. Do outro lado do monte, veio um homem chamado Simei, da tribo de Benjamim, que passou a atirar pedras em Davi, amaldiçoando e dizendo: isso é o que você merece. Davi ainda tinha seus valentes junto consigo, e um deles disse: como esse homem ousa amaldiçoar um ungido? Deixa-me ir até ele e tirar-lhe a cabeça. Davi então respondeu: deixa que ele me amaldiçoe. Talvez tenha sido o Senhor que lhe disse para amaldiçoar-me. Quem sabe, ao saber que estou sendo amaldiçoado, o Senhor tenha misericórdia de mim. Esse é o tipo de atitude que devemos ter. Ao invés de nos rebelarmos contra a disciplina do Senhor, prostremo-nos no chão, no pó e na cinza. Então, quando o Senhor perceber que essa é a nossa atitude, Ele retornará a nós. Esse é o caminho da restauração. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos pelo livro de Lamentações. Tu nos ensinas a ter o Espírito de Cristo para que tenhamos afinidade contigo e possamos compartilhar do teu sentimento para com teu povo e com o mundo. Desse modo, seremos capazes de chorar quando choras e de nos colocarmos na brecha, buscando a tua misericórdia para o teu retorno ao teu próprio povo. Senhor, à medida que chegamos ao fim dos tempos, rogamos que nos ensines essa valiosa lição. Pedimos isso em teu precioso nome. Amém.